Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós estamos aqui distante fisicamente, mas presente no Espírito e presente no coração. Com certeza, essa manhã, Deus vai impactar a sua vida de uma forma poderosa. É tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de prosperar, meio em tempo às crises. Curva a sua cabeça onde você estiver, mas eu quero desafiar você a orar com a pessoa que está do seu lado, se você tem alguém ao seu lado. Você vai abençoar o seu irmão, porque você nasceu para ser uma bênção. O seu irmão vai ser impactado hoje pela palavra de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa igreja maravilhosa em qual o Senhor tem edificado na região da Lapa ali. Aquele bairro não será mais o mesmo. O Senhor tem se movido de uma forma poderosa. É tempo de celebrar a vida, é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de viver os melhores dias das nossas vidas. O céu não está em crise, nós vivemos na terra assim como é nos céus. Eu oro que o Senhor possa impactar as nossas vidas, ó Deus, nesse culto online, que os meus irmãos possam perceber que a nossa pátria não é essa terra, mas a nossa pátria é os céus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Como os irmãos já sabem, nós estamos compartilhando desse livro aqui, Celebre a Vida. E esse livro é separado em 3 partes. A primeira parte, nós falamos sobre a importância de você compreender que não existe vida a não ser em Jesus. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que você possa desfrutar de uma vida abundante. E nessa semana nós compartilhamos sobre o tempo e o modo. Como que nós vamos celebrar a vida? Existe uma forma. Então nós compartilhamos, quando você para de você olhar para Jesus, você começa a afundar como Pedro. Você precisa compreender como se vive a vida cristã. Lá em Eclesiastes diz que tudo ao tempo de Deus é formoso. Eu vou dizer algo para você. Esse é o tempo de Deus de você viver os melhores dias da sua vida. Você tem exatamente aquilo que você crê. Aquilo que você crê é aquilo que você vai desfrutar na sua vida. Eu te pergunto hoje, o que você tem crido nesses dias diante do cenário que você tem enxergado? É exatamente o que você vai ter. A Bíblia diz que quando Jesus chamou Pedro, Pedro começou a andar sobre as águas, mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Sabe o que isso significa? Quando você para de celebrar a vida, você começa a naufragar na sua fé. Por isso, mais do que nunca, você precisa aprender nesses dias a celebrar a vida. Nós compartilhamos também sobre você não desprezar aquilo que Deus te deu, com 5 pães e 2 peixes, um jovem que abençoou toda aquela multidão. Jesus deu graça. Sabe o que isso significa? Não despreze aquilo que Deus te deu nesses dias. Agradeça e compartilhe. Talvez Deus te dê um dom que você fala, só sei cozinhar, só sei fazer um bolo aqui, a minha célula só tem 3, 4 irmãos aqui, de uma crise financeira aqui, a empresa está falindo. Não despreze, Deus te deu algo. O problema não está naquilo que você faz, o problema está na maneira que você enxerga aquilo que você faz. Porque com 5 pães e 2 peixes, milhares de pessoas foram abençoadas, supridas, ainda sobrou. São dias de você prosperar como nunca antes na sua vida. Eu vou dizer algo para você, muitas pessoas estão passando necessidades, mas Deus vai levantar um povo que vai ter uma abundância tão poderosa ao ponto de elas poderem compartilhar com as outras pessoas. A Bíblia diz que é melhor você dar do que você receber, e é tempo de você abençoar. Nós compartilhamos também sobre a importância de você ser alguém agradecido. Nossa, pastor, que luta, não tem um carro, mas você tem perna, seja alguém agradecido. Nossa, pastor, estou desempregado, seja alguém agradecido. Sabe por quê? Porque você tem um dom que Deus deu, que você pode empreender, você pode avançar, como dezenas de testemunhos no nosso meio. Portas estão se abrindo para novos empregos. Então creia, seja alguém agradecido do Senhor, amém? Compartilhe tudo que você recebeu, não se distraia com nenhum tipo de morte que cerca a sua vida, e celebre a vida, e isso vai produzir o rio de Deus fluindo, amém? E hoje eu quero compartilhar com você sobre o capítulo 14, faça a escolha certa, que é a vida, e a celebre. Diga para o seu irmão, faça a escolha certa, celebre a vida e seja feliz. Aleluia. É tão interessante que lá em Deuteronômio capítulo 30, do versículo 19 até o 20, nós percebemos aqui que Deus nos fez uma proposta. E a mesma proposta que Deus fez para o povo,
a mesma proposta que Deus está nos fazendo nesses dias, de escolher a vida. Olha o que diz aqui: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhe dará muitos anos na terra, que jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É tão interessante que o Senhor nos dá um conselho. Hoje eu tomo a vida e a morte diante de você. E Deus nos dá um conselho de nós escolhermos a vida. Mas pastor, será que alguém nos dias de hoje escolheria a morte? Sabe, irmãos, eu creio na palavra de Deus e a Bíblia diz que existe um governo sendo preparado para o anticristo. O mundo está sendo preparado, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte da eternidade. Nós temos uma pátria que não é essa terra. E eu vou dizer algo para você, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro discurso dele já falou claramente sobre o governo mundial. Eu vou dizer algo para você, é um governo mundial sendo preparado. E sabe o que isso significa? Irmãos, esse governo é contra tudo que representa vida. Então existem dois reinos nesses dias. O reino que vive aqui nessa terra, que é o império das trevas, que se alimenta de morte, que se alimenta de coisas naturais, que vivem por aquilo que eles conseguem enxergar, mas nós não somos esse grupo. Nós somos da eternidade, nós somos cidadãos dos céus. Eu vou dizer algo para você, o governo mundial que está sendo preparado, eles são contra a vida. Quando você olha o que está acontecendo nesses dias, se você é minimamente espiritual, você percebe que existe uma guerra espiritual sendo travada nesses dias. Contra a igreja, contra a vida, contra o povo de Deus. E quando você olha para tudo isso, o que você enxerga? E eu como pastor, eu quero dar um desafio para você. Eu quero desafiar você a não comer nada que produz morte. Eu quero desafiar você a comer tudo aquilo que produz vida. Pergunta para o seu irmão o que ele tem se alimentado nesses dias. E quando a gente percebe que o que está acontecendo nesse mundo, nós percebemos que Jesus está voltando mais rápido do que você imagina. E antes da volta de Jesus é perceptível o espírito de morte que tem parado sobre a terra. E muitos cristãos com medo, receiosos, inseguros. Pastor, estou com medo de passar fome, estou com medo de morrer, eu estou com medo de sair de casa e acontecer alguma coisa, eu estou com medo de ser contaminado. Eu vou dizer algo para você, você precisa entender que você é exatamente aquilo que você se alimenta. São dias de você se alimentar da vida eterna. Olha que interessante. Lá em Deuteronômio 30, 19, diz assim que os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Oh, irmãos, Deus nos deu a liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito, ali a liberdade. Deus nos deu a liberdade de escolha. Deus colocou diante do homem a vida e Deus também colocou a morte, mas Deus não decidiu pelo homem aquilo que ele deveria escolher, mas Deus deu um conselho. Ó, aqui está a vida e aqui está a morte, mas o meu conselho é que você escolha a vida para que você viva. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão vivendo. Elas vivem diante do que o mundo fala. É o noticiário, a televisão, é o vizinho, a tia, são os grupos de WhatsApp. As pessoas estão espalhando a morte. E as pessoas estão comendo da morte todos os dias. Você quer saber quem você é? Você é exatamente aquilo que você come. Então, quando alguém vai para uma faculdade de medicina, ele vai lá aprender porque ele quer ser um médico. Então ele está comendo comida para exercer a medicina. Um dentista é assim, um advogado é assim, um professor de educação física, ele vai se alimentando ao ponto de ele poder exercer a profissão dele segundo a comida que ele comeu, que foram os livros, foram as aulas, foram os trabalhos e foram as provas. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, você precisa compreender que existe a vida. É tão interessante que lá em João 18, 36, olha o que Jesus disse. O meu reino não é deste mundo. Quando você entende que o reino de Jesus não é o reino desse mundo, você faz parte desse reino. E você está de passagem aqui nessa terra. Quando eu vou viajar,
vou passear com a minha família, então lá eu fico 5 dias, 6 dias, 3 dias, e eu tenho a consciência que ali não é a minha casa, ali não é a minha moradia, ali é um lugar que eu estou de passeio, ali não é o meu lugar de origem. Eu vou dizer algo para você, quando eu vou embora para minha casa, eu tenho a plena certeza que eu estou voltando para minha casa, natural. E quando você está vivendo aqui nessa terra, a vida passa tão rápido. Meu filho vai completar 9 anos, e falou, papai, meu Deus, parece que era ontem, eu era uma criança, eu lembro, meu primeiro dia de aula, como a vida passa rápido. Eu vou dizer, o mundo está passando muito rápido. Tudo nessa vida passa e passa muito rápido. A única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus. E se Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, por que você quer viver como as pessoas desse mundo vivem? Agora é tão interessante que Deus nos deu uma liberdade. Quando meu filho começa a assistir televisão, eu fico sempre percebendo o que ele está assistindo, o que está entrando dentro dele. Porque se entrar dentro dele, aquilo que não deveria entrar dentro dele, vai fazer um mal danado. Eu vejo hoje a mídia dando uma surra emocional das pessoas, destruindo a vida das pessoas. Fique em casa, você vai morrer, meu Deus. E aquele pânico sendo estabelecido. É assim quando Jairo, a filha dele, Talita, estava morta com 12 anos de idade. Ele entrou em desespero, um homem rico, influente da sua época. Ele foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse vir até a casa dele e ajudá-lo. Porque ele amava muito a filha dele. E ele não aceitou que a filha estava morta. Mesmo que as pessoas estavam dizendo, sua filha morreu já. Ele não aceitou. Ele não aceitou a comida da morte. Porque ele amava a sua filha. Se você ama a sua vida que você vive aqui na terra, e você como pai, como avô, como líder, como um homem de Deus, se você não aceita a morte, pare de comer a morte, porque senão você vai viver uma morte financeira, uma morte emocional, uma morte de tudo. E essa não é a vontade de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus não veio para isso. Jesus veio para te dar uma vida e uma vida abundante. Por isso eu afirmo para você, diante de Deus, como um profeta de Deus, Deus está abrindo portas de emprego, Deus está dando estratégia de empreendimento. É um isolamento social, mas esse tempo vai passar. Vai estudar, meu irmão, vai encher o seu coração de fé, vai afiar sua ferramenta, vai fazer um curso de empreendedor, vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai largar sua visão nesses dias, a sua célula vai virar uma rede nesse tempo. Eu vou dizer para você, a sua empresa que está passando uma crise por conta de tudo que está acontecendo, Deus está preparando você para ampliar a sua empresa, creia, vai estudar. Para de comer morte em nome de Jesus, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. O reino de Deus não está em crise. O céu não está em lockdown. O céu não está em crise. O Senhor, segundo a sua riqueza, a sua glória, vai suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, quando eu vivo essa vida em Jesus Cristo, as minhas necessidades são supridas. Mas pastor, está faltando coisas na minha vida. Eu vou dizer para você, você faz parte de um reino de amor. Essas coisas que estão faltando é Deus trabalhando na sua vida, porque Deus está preparando uma porta inexplicável de paz e de alegria. Se esforce nesses dias, como diz Hebreus, para que você possa entrar no descanso eterno de Deus. Diga aleluia, meu irmão. E é tão, pastor, como que eu faço para não comer dessas coisas? Olha que interessante, Gênesis capítulo 1, versículo 29, olha o que diz. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e que se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores, em que há fruto que dê semente, isso vos será o seu alimento. A Bíblia está dizendo que o seu alimento deveria ser todo fruto que tivesse semente. Sabe o que isso significa, meu irmão? Quando você come um fruto que não tem semente, é quando você está comendo morte. Se você pegar um fruto que não tem semente e você plantar, você não vai colher nada. Sabe por quê? É um fruto que não tem vida dentro. Todo fruto que tem uma semente, tem uma vida ali dentro daquele fruto. E todas as vezes que você come algo que não tem semente, você está comendo morte, porque não tem vida a ser multiplicada. Quando você lê o noticiário, quero desafiar você como pastor. O que muda na sua vida descobrir quantas pessoas morreram por dia? Me conta.
O que muda na sua vida quando você ouviu uma notícia quente que ninguém sabia? Eu vou dizer, o reino de Deus é um reino inabalável. Eu fui fazer muitas consultas nesses dias, fui um dermatologista, fui em vários lugares, e cada um, eu começo a conversar ali com o médico, com uma pessoa ali, e é tão interessante. Eu fiz questão nesses dias de fazer várias consultas, porque eu queria ouvir a opinião do que está acontecendo de várias pessoas diferentes. E é tão interessante, cada um fala com tanta convicção. Uns falam assim, não, porque é isso que resolve, o outro que resolve, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter esse remédio, tem que ser precoce o tratamento, tem que entubar, tem que não sei o quê. E aí você percebe, e todo mundo conhece alguém que sabe alguma coisa. Pare de ouvir, mas pastor, eu tenho um amigo que é médico, muito conceituado. É verdade, mas seu vizinho também conhece um médico muito conceituado. É verdade também que seu tio do interior tem um amigo íntimo que é um médico muito conceituado também. Aí você conhece alguém lá do Albert Einstein, é verdade. E aí o outro conhece alguém lá das clínicas, é verdade. Eu vou dizer, cada um fala uma coisa, sabe por quê? Porque o reino desse mundo é um reino dividido. É um reino que não tem clareza, é um reino que não tem propósito. E está perceptível nesses dias que o que era inabalável para o mundo se abalou. E o reino de Deus continua inabalável, porque é desse reino que nós fazemos parte. Um reino inabalável. E eu vou dizer algo para você. Quantas pessoas desequilibradas, atormentadas, porque estão comendo comida. Pare de comer comida que não produz vida. Eu quero desafiar você que ama a vida, quer celebrar a vida, que está preocupado com muitas coisas, vai fazer um curso, vai conversar com o pastor, com o discipulador, com o líder de célula, vai fazer vigílias de madrugada, vai fazer um curso online, vai ouvir todas as pregações do pastor Wilson, do pastor Luiz, do pastor Naor, vai se encher do Espírito Santo, vai brincar com seu filho, vai visitar pessoas, vai viver o mover de Deus para os seus dias, vai conversar com pessoas que ampliem a sua visão. Deixa o mundo cuidar daquilo que é do mundo e deixa Jesus cuidar da sua vida que está aqui, porque você faz parte do reino de Jesus. Quantas pessoas estão com medo? Mas está com medo por quê? Porque aquilo que você está se alimentando. Eu vou dizer, você vai tomar sua vacina e vai ficar mais em paz, mas coisas piores vão acontecer. Sabe por quê? O mundo já é do maligno. E há uma preparação para o governo mundial que é contra tudo aquilo que representa a vida. Então vai se encher de Deus e vai clamar, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não vem, eu vou viver aqui sem comer essas comidas que não prestam. Seja um propagador da vida. São dias de você dar boas notícias. Use o seu grupo do WhatsApp para compartilhar testemunhos de crescimento de célula, de mover de Deus, de porta de emprego, e deixa o mundo propagar a morte, e vamos propagar a vida. E quando alguém vem com uma notícia de morte, eu vou dizer para você, fala, irmão, é verdade que isso está acontecendo, mas é verdade que Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está consolando a vida das pessoas, e eu não sou desse mundo, eu sou do Senhor. Diga aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, eu estou muito motivado. Mas como, pastor? O céu não está em crise. Onde superabundou o pecado, superabundará a graça de Deus. A gente percebe que é uma guerra política, estamos numa guerra espiritual tão profunda. Isso quer dizer que Deus está chamando pessoas para fazer a diferença. Deus está chamando pessoas que não carregam o espírito de medo. É tão interessante que Golias, ele afrontando toda a tropa do rei Saul. E aquela tropa começou a se colocar em ordem de guerra. E Golias disse, o que vocês estão fazendo aqui? Eu quero desafiar um homem que venha brigar comigo aqui. Se ele vencer, olha Golias colocando a dúvida no coração do homem. Aí o diabo talvez te falando nesses dias, e se você falir? E se você morrer? E se você ficar desempregado? E se a sua rede morrer? E se você ficar viúvo? E se? Eu vou dizer, Davi, o pai dele falou, Davi, vai lá ver como estão os seus irmãos, leva essa comida aqui. Quando Davi foi, quando ele viu aquele gigante, ele ficou tão indignado no espírito dele, que ele entregou a comida e foi logo, imediatamente, brigar com Golias. Falou, eu vou matar esse cara, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. E durante 40 dias, houve um ambiente de medo na nação. Davi, com uma pedrada na cabeça daquele gigante, derrubou e matou, e acabou com uma quarentena. Sabe que se você for estudar a palavra de Deus, houve muitas quarentenas na história da palavra de Deus, e Deus sempre levantou homens e mulheres de Deus,
para calar a boca do inferno. Você é como Davi nesses dias. A quarentena do medo está aí, ó. Enorme, 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 enorme. Medo do desemprego, medo da fome, medo da falência, tudo. E aonde estão os Davi? Diga para o seu irmão, você é o Davi nesses dias, que vai matar e acabar com o medo nesses dias. Porque Deus chamou você para carregar o espírito de coragem e não de medo. Aleluia, aleluia. É tão interessante que o que nós estamos passando no mundo hoje, o povo quando saiu do Egito, rumo a Canaã, passou uma experiência semelhante a essa que nós estamos passando. Mas é interessante que Deus guardou o povo. E Deus deu uma orientação para o povo. Vou dizer algo para você. A OMS mudou muitas vezes o que eles disseram. E eu vou dizer, só tem algo que não muda. Que é a palavra de Deus. Você quer ser exitoso em criar os seus filhos? Aprenda o que Deus diz sobre criação de filhos. Você quer ter um casamento exitoso? Aprenda o que a Bíblia diz sobre casamento exitoso. Você quer ter uma vida financeira exitosa? Aprenda o que a Bíblia diz sobre isso. Na última pandemia, eu fiz um alvo que eu disse ser muito generoso no ano passado. Eu fui muito generoso no ano passado, muito. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que em tempo de seca é o tempo de você semear como nunca antes. E começou esses dias, toda essa turbulência. Falei, Deus, eu quero ser ainda mais do que ano passado. Porque se eu quero ser próspero, eu tenho que entender o que a Bíblia diz de como ser próspero. Se você quer ser um empreendedor próspero, aprenda o que a Bíblia diz sobre empreendedorismo. Tudo o que existe nessa terra, o reino inabalável que não muda está aqui. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. Agora, como que eu vou vencer a morte nesses dias, pastor? Como que eu vou vencer a luta nesses dias? A OMS mudou muito, mas olha que interessante. A palavra de Deus, há mais de 2000 anos escrito, não mudou. Isso nos dá segurança. Eu tenho tanta segurança em andar com o pastor Wilson, que é um homem que vive por princípios. Ele não muda. Porque os princípios não mudam. E é tão interessante que, lá em Êxodo, capítulo 11, do versículo 4 até o 7, aleluia, glória a Deus. Diga para o seu irmão, aleluia, glória a Deus. Diga, irmão, você está guardado por um reino inabalável. Viva os princípios, aleluia. É tão interessante que Moisés diz, assim diz o Senhor, acerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. Irmãos, antes das pessoas saírem do Egito, houve a última praga a ser vencida, que era o anjo da morte. Então a morte passava por todas as casas, matando todos os primogênitos. E hoje, em todas aquelas casas, haviam conhecidos de pessoas que tinham perdido pessoas queridas. E hoje, aonde nós olhamos, nós percebemos, nós conhecemos pessoas que perdeu alguém que morreu. Eu vou dizer algo para você, todos os seus dias estão contados diante do Senhor. E não cai nem um fio de cabelo, se Ele não permitir. Caso você perca alguém querido, da sua família que serviu o Senhor, eu vou dizer algo para você, ele voltou para casa. Mas ninguém vai morrer, porque a morte levou. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E é tão interessante, as pessoas estavam com medo naquela época. Igual o cenário, eu vou comer uma comida assim, eu vou fazer um exercício. Mas eu conheci atletas que morreram por Covid-19. Eu conheci pessoas que não saíram de casa para nada e foram contaminadas. Eu tenho um amigo meu que é pastor de outro estado. Falou, pastor Ricardo, não consigo entender porque o meu irmão tem 32 anos. E ele pegou essa praga, sofreu tanto, ficou internado. E aí eu conheci outras pessoas que eram idosos também, que pegou essa praga e não sentiu nada. Mas na minha família foi diferente. O meu pai ficou lá na fazenda, não teve contato com nada, nem com ninguém. E pegou essa praga do inferno. Difícil entender. Sabe por quê? Porque o que te guarda não é o protocolo que o mundo fala. O que te guarda é o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E sabe o que fez esse povo aqui ser guardado? A Bíblia diz o seguinte: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. E todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve. O que nós temos ouvido nesses dias?
O que nós estamos passando, nunca aconteceu isso na história. Eu tenho um grupo da minha família que fala, nós vamos registrar isso aqui para mostrar para a próxima geração que nós passamos por tudo isso. E eu vou dizer algo para você, quem vai te guardar é o Senhor. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Eu vou dizer, Deus vai guardar você, como aconteceu aqui. Como que Deus protegeu o povo? Olha o que diz no capítulo 12, versículo 7. Tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombrais, e na verga da porta, nas casas e os que comerem. Olha, eles passavam o sangue nos umbrais da porta, e eles se alimentavam do cordeiro. O que vai proteger você, irmãos, são duas coisas. Você reconhecer que o sangue de Jesus foi derramado para perdoar os seus pecados, que não há mais Quantas pessoas, eu cometi um aborto, eu cometi um adultério, eu usei droga, eu matei, eu acho que se a morte chegar, ela vai me levar porque eu plantei aqui, eu vou colher, e eu estou com muito medo, porque eu errei como pai, errei como filho, eu errei como avô, eu errei. Quantas pessoas estão com medo da morte por conta de uma acusação? Por conta de algo que eles fizeram no passado. E eu vou dizer, o que vai guardar você é o sangue de Jesus. É você reconhecer que você é perdoado, que você é amado. Não importa o que aconteceu no passado. Deus não olha para o seu passado para definir o seu futuro. Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. Receba da graça, receba do perdão. Mas pastor, eu estou muito acusado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue representa o perdão dos seus pecados. O sangue representa que você é filho amado. O sangue representa um sacrifício. Ele se fez pobre para que você pudesse enriquecer. Você pode ter paz no seu coração onde você está. Você pode trabalhar em paz. Você pode ficar em casa em paz. Sabe por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. E a paz veio reinar no seu coração. O que vai guardar você nesses dias é o sangue de Jesus. Não é o protocolo do governo, meu irmão. Oh, Espírito Santo de Deus. E a segunda coisa, que foi a orientação, irmãos, aqui foi uma orientação de Deus ao povo de Deus, para que eles não fossem ceifados pela morte. E Deus disse, eu vou fazer separação entre o meu povo, aleluia. E a outra coisa, outra instrução que Deus deu, que eles deveriam comer do cordeiro assado. Sabe o que isso significa? Gênesis capítulo 1, versículo 29, eles deveriam comer de Cristo todos os dias na vida deles. Eles deveriam comer do maná, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Oh Deus, oh aleluia. Vai comer do pão vivo, vai comer da palavra de Deus, vai jejuar, vai ter experiência com Deus, vai visitar pessoas, vai falar das boas novas, vai colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vai comer do cordeiro vivo. Oh, aleluia. Se puder colocar uma música de fundo, eu quero tirar um tempo aqui para orar por você, abençoando a sua vida. Olha que interessante, olha que interessante, olha o capítulo de hoje. Ser feliz, escolhendo a vida. A escolha certa para você ter vida e viver feliz é você se alimentando da vida. Oh, irmãos, esses dias eu tenho ligado para algumas pessoas que estão cheias de Jesus, que são meus amigos na fé. E eles falam, me inspiram a crescer, a avançar e a prosperar. Oh, aleluia. Eu estou ouvindo homens de Deus que estão me inspirando a ter um ministério maior, mais prevalecente em tempos de crise. Oh, eu estou ouvindo homens de Deus que estão inspirando tanto a minha vida. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou crendo que Deus não olha para mim, Ele olha para Cristo e vê Cristo em mim. Eu estou crendo que eu sou uma pessoa limitada e cheia de falhas, que não sei lidar com tantas coisas da minha vida. E eu estou crendo no sangue de Jesus nos umbrais da minha porta, que quando eu olho para o sangue de Jesus eu posso ter a certeza que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, que o que eu posso fazer não tem a ver com a minha habilidade humana, que Deus pode alinhar todas as circunstâncias para que o favor se manifeste na minha vida. E eu quero desafiar você nesse tempo.
Eu quero desafiar você a buscar Deus, um testemunho particular na sua vida. Seja um testemunho de emprego, de cura, de transformação e de prosperidade. Sabe o que aconteceu comigo nesses dias? Na semana passada, eu achei um envelope com uma pessoa que me presenteou há 1 ano atrás, dentro do bolso da minha calça. Eu falei, aleluia, Jesus. Ele está comigo todos os dias da minha vida. Eu estou crendo por milagres como nunca antes na minha vida. Porque o que guardou o povo foi o sangue. Aleluia. E o cordeiro, o pão vivo, o alimento que é Cristo. Desliga a Rede Globo, desliga todos os canais de televisão e se conecte ao Senhor. Olha que interessante. Isso aqui é um iPhone 12. Tem muita tecnologia. Mas se eu não tiver o Wi-Fi, não tem poder. Eu vou dizer, você pode ser um crente muito antigo, conhecer a Bíblia inteira. Se você não estiver conectado nos céus, você se torna alguém infrutífero. O apóstolo Paulo disse que a graça de Deus não se tornou vã, se tornou frutífera na vida dele. Sabe o que significa? Tudo que você precisa já está dentro de você. E quando você entende a graça de Deus, você anula toda a sua justiça própria e começa a viver uma vida não pelas coisas da terra, mas pelas coisas dos céus. Tem um vídeo, não sei se eu vou conseguir passar, é um pai cantando com o seu filho. A sua pátria não é a terra. Multiplique o seu coração aonde você estiver. Eu vou dizer, você pode ensinar muitas coisas para as pessoas, mas a coisa mais importante que nós precisamos ensinar para as pessoas, que o nosso maior valor é a presença de Deus. Sabe por que Davi foi o que ele foi? Assim que Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele faz, ele manda trazer a arca. Ele estava dizendo, se a presença de Deus não estiver comigo, eu não vou conseguir fazer nada. Davi cometeu um pecado seríssimo. Disse, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Em outras palavras, tudo que eu conquistei passa e eu posso conquistar de novo. Mas sem a presença de Deus, não dá. Eu não sei se você está com medo nesses dias, tenebroso. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo da falência. Sabe por quê? Coma do cordeiro. Olhe para o sangue e veja quem você é em Cristo. Se uma porta se fechar, outra vai se abrir. E eu vou dizer para você algo da parte de Deus. Viva pela fé no Filho de Deus que te amou. Gálatas diz que a fé sem a experiência com amor, ela não funciona. A fé atua pelo amor. Não adianta eu ter um revólver e não ter bala. Não adianta você ter muita fé nesses dias, mas você não se sentir amado. Quem se sente amado se entrega. Quem se sente amado desfruta. Quem se sente amado sabe, eu sou tão amado que Deus está me protegendo. Esse tempo difícil, nós vamos passar por ele. E vamos sair mais forte, mais corajoso, mais consistente, com muito mais testemunho. Será que Deus não nos treinou no ano passado para vivermos e fazermos a diferença nesse tempo? Eu vou dizer algo para você, nós experimentamos muita prosperidade, muito crescimento. Mais de 30 células foram abertas no ano passado. Mais de 100 irmãos abriram empresa. Muitas curas, milagres e sinais. E eu vou dizer algo para você. Creia que você vai viver dobradamente tudo o que você experimentou no ano passado. O diabo só está tentando minar a sua fé. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Eu quero orar por você agora. Talvez você está com um grupo de pessoas, talvez visitante, eu não sei aonde você está e com quem você está. Mas eu quero que você fique de pé agora. E o Espírito Santo vai tocar você dentro de você. Irmãos, eu estou crendo por tanto favor de Deus que eu ainda não experimentei na minha vida. Deus está nos dando a oportunidade de aumentar o nosso padrão de fé e de cristianismo. Aleluia. Aleluia. Fique de pé onde você está. Se você tiver liberdade com a pessoa que está do seu lado aí, se você quiser orar sozinho, que se sente mais confortável, flua no Espírito Santo de Deus. Libera o sopro de vida nas casas agora, sobre os corações. Libera o Espírito de fé, de ânimo, de poder, de coragem. Espírito Santo de Deus. Portas se abram. Milagres se manifestem. Espírito de poder e graça nesses dias. Cura, fé.
cada um que está contaminado com essa praga, eu libero fé, coragem, ânimo, vigor, saúde emocional, o Espírito Santo de Deus. A igreja é guardada, os irmãos são guardados, somos amados, perdoados. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Jesus, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Não faltará graça, vigor. Não faltará a unção do Espírito Santo nesses dias. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Capacita cada pai, cada mãe, cada esposo, cada líder, cada discipulador. Com teu Santo Espírito. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, que os meus irmãos nas suas casas agora possam ser cheios do Espírito Santo. Presença de Deus invade a casa. Todo oprimido, ou toda pessoa acusada, condenada, seja removido agora. Eu declaro a paz que excede todo entendimento, guardando os corações e as mentes em Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus.